Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live do Papo de Amigos. Hoje com um super convidado, o Mário Shorbat. Ele estará aqui com a gente com o tema A Justiça Humana versus a Justiça Divina. O Mário, que é nascido em São Paulo, formado em Direito, pós-graduado em Direito e Processo Tributário, é servidor público do Tribunal de Justiça de São Paulo há 28 anos. Ele também é espírita desde a adolescência, professor universitário e palestrante em casas espíritas. Estará aqui nosso super convidado hoje com esse tema super importante, super atual. E como sempre eu peço a todos os nossos amigos, a todos os nossos participantes, que vocês sempre mandem as perguntas, tirem as dúvidas, que hoje vamos tirar o máximo do nosso convidado aqui, nesse bate-papo que teremos aqui, nessa live. O nosso convidado já está online, eu vou adicionar ele. Primeiramente eu vou adicionar o Eduardo e o Pena, para a gente trazer, claro, bem o tempo. Lembrando que depois que essa live termina aqui no Instagram, a gente coloca ela no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Lá tem todas as nossas lives, as lives passadas, para vocês comentarem, compartilharem, darem sugestões, críticas, elogios, é sempre muito bem-vindo. E falar em bem-vindo, aqui estão os nossos participantes. Boa noite, Pena e Eduardo, sejam bem-vindos, meus amigos. Oi, Rômulo, boa noite a você, ao Pena, ao grande meu amigo Mário, que vai estar com a gente hoje. Queria agradecer desde já a presença das pessoas que já estão entrando aí, mandar um abraço para o Dr. Helder, que chegou também aí com a gente, e que tenhamos uma noite agradável, uma noite de aprendizado, e que possamos, no final, no encerramento, que possamos tirar proveito de todo o nosso bate-papo, e que o Papo de Amigos realmente seja um papo de amigos hoje. Uma boa noite a você, Rômulo, e a você, Pena, também. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Luizinho. Boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia. Axé. Seja bem-vindo. Seja todo mundo iluminado com mais uma noite no Papo de Amigos 10, né? Muito legal estar com vocês, com todos os nossos amigos aí. Todo mundo está chegando aí, tá bom? Um grande abraço a todos e vamos para a live. Vamos, hoje nós temos um super convidado, já com bastante experiência na área espírita, uma pessoa bem instruída, amigo, indicação do nosso amigo Luiz Eduardo, estar aqui com a gente. Já estou tentando adicionar ele aqui na nossa live para participar aqui com a gente. Um tema hoje bem importante, bem amplo, né? Então as pessoas que mandem as perguntas, que tiram o máximo desse bate-papo que a gente vai fazer. É muito importante isso, né? Todos estarem conectados com o tema. Podem mandar as perguntas, a gente sempre vai estar anotando as perguntas, né, para fazer aos nossos convidados aqui, para a gente tentar trazer os esclarecimentos aqui para os nossos convidados. Eu estou tentando adicionar o nosso convidado que já está online e não estou conseguindo, eu estou mandando convite. Ô, Mário, se você conseguir pedir permissão para participar da live, eu acho que fica mais fácil. Tá voltando o convite que eu estou mandando para o Mário também. Aqui eu vou tentar novamente. Vamos lá. Enquanto isso, Edu e Pena, pode ir já citando o nome das pessoas que já estão online aí com a gente. Tem bastante gente já dando boa noite. Sempre os nossos parceiros aqui. Tá sempre com a gente toda terça-feira, com a graça de Deus, a permissão do Mestre Jesus. Tá sempre acompanhando a gente aqui. Já chegou o convite aqui do nosso convidado. Vou colocar ele na live aqui para a gente já dar boa noite e iniciar, claro, a nossa live com o nosso convidado. Tentando mais uma vez. É isso aí, meu amigo. Enquanto você vai tentando fazer contato com o Mário aí, eu vou dizer para os nossos amigos que possam participar com a gente, né? Que entre no youtube.com/Papo de Amigos e participe com a gente, façam perguntas, tire suas dúvidas. A nossa equipe, como posso dizer, estará aqui para tentar ajudá-los a resolver. Se a gente não souber responder, pode ter certeza, a gente vai ter a humildade de, no futuro próximo, estar respondendo a qualquer pergunta, mas a gente procura sempre não deixar você sair com dúvida, tá certo? E eu gostaria de passar para o Pena agora para falar, já tem bastante pessoas entrando, né, Pena?
Pois é, primeiro pro xerife, né? Tem duas xerifes aqui, a Daniela e a Gi. Tem o Rodrigo, a Célia, o doutor Eldo. Doutor Eldo, um grande abraço aí para todos. O Fred, o Fábio, o Sanluque, acho que é Sanluque, eu não consegui entender direito. A Lucelena, minha amiga, a Thalita, a Maria Andrade, a Leocádia, tá bastante gente hoje, já estamos com 15 pessoas hoje, acho que vai ser bom, hein? Exatamente. E o nosso convidado conseguiu adentrar a live, a gente estava com um pouquinho de dificuldade. Mário, seja bem-vindo. É uma gratidão imensa você ter aceito o nosso convite, estar aqui nesse bate-papo hoje do Papo de Amigos, para a gente falar num tema tão importante, tão atual, um tema bem expansivo, que dá vários entendimentos. A gente vai estar, né, com a comparação entre a lei humana, a lei divina. É uma palestra muito importante. Então, já de antemão, estou te agradecendo por ter aceito o convite e estar aqui conosco nessa live, nesse bate-papo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Todos me escutam bem? Perfeitamente. Perfeitamente. Só que eu preciso colocar o fone, porque sem o fone eu não escuto direito. Pronto, continuam me escutando bem? Muito bem. Imagem, som perfeito. Que bom, perfeito. Eu estava tentando entrar pelo notebook, mas tive dificuldade, como vocês perceberam, né? Então, de antemão, me penitencio por isso, peço desculpas. Eu posso ter alguma experiência aí, né, na doutrina, mas a experiência na informática não é tão boa assim, entendeu? Mas de qualquer forma, eu que fico muito agradecido pelo convite, né? Uma honra, uma oportunidade de poder conversar com amigos já conhecidos, com novos amigos nesse momento. Então, eu dou boa noite a todos, não só a vocês, mas como a todos aqueles que nos assistem agora, né? No sentido da gente refletir um pouquinho sobre o que seria a justiça humana, né, e o que seria a justiça divina, quais são os seus entrelaces, quais seriam, né, os pontos de contato entre as duas justiças, ou se não existiriam esses pontos de contato. Eu acho que foi mais ou menos nesse aspecto que eu tentei formular o nosso bate-papo, né? Lembrando que não vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo mesmo, né? Para que a gente possa efetivamente refletir um pouquinho. Eu até brinquei que quando eu publiquei a divulgação, né, da nossa live no meu perfil, eu ia até brincar, né, ia colocar, nossa, hoje não vai ser papo de segunda, vai ser papo de terça, né, assim, porque a GNT tem exatamente, são 3 integrantes e um convidado, né, toda segunda-feira. Eu falei, poxa, acho que eles criaram o formato do papo de segunda, né. Mas, enfim, eu espero que esse papo de terça realmente seja bastante edificante para nós todos, né? Então, se vocês me permitem, já a primeira colocação que eu gostaria de fazer, já de antemão, é para que a gente refletisse um pouquinho, né, sobre o que é a justiça, né? O que cada um de nós pode interpretar como sendo justiça. Quando a gente fala em justiça humana, em justiça divina, ou justiça terrena e justiça divina, nós ficamos sempre... A primeira indagação que nos vem, né? O que é justiça? Né? Então, assim, eu queria que vocês colocassem, né, aí os 3 integrantes principais do nosso bate-papo, colocassem um pouquinho sobre o que vocês imaginam, né, ser a justiça, assim. Justiça em sentido amplo, tá? Não justiça poder judiciário, mas justiça, o que é justo, o que é justiça, entendeu? Edu? Quem é o primeiro? Bom, eu vou falar. Quem é o primeiro? Não, é importante cada um falar de uma vez, porque se todo mundo falar ao mesmo tempo, não vai dar certo, né? Bom, vamos lá, Mário, eu queria... Fala, Luizinho. Então vai. Marião, queria de antemão já agradecer você com a gente aqui hoje. Eu que fiz o convite a você. Você é uma pessoa muito querida, você sabe disso. E Obrigado, hoje a gente vai realmente aprender mesmo, ou ensinar, vamos dizer assim. A questão do que é justiça, eu acho que é assim, né? Você tem que saber o que é certo e o que é errado. A hora que você saber o que é certo e o que é errado, você já começa a definir o que é justiça. A justiça é feita de várias formas. E tem uma justiça divina, que é uma só, né?
nós todos estamos sabendo, e tem a justiça dos homens, né? Que ela está mudando a todo dia, a toda hora, por N motivos, que a gente não é o caso aqui. Então, por isso que eu digo assim, que a justiça, ela é reta, ela não tem um canto. Então, na justiça, eu acho que assim, quando se existe justiça, existe a coisa correta, existe a coisa certa, né? E a justiça dos homens, a gente sabe que tem as imperfeições aí, os obstáculos que eles mesmos mudam, né? E que também não é um pauta da discussão de mudar ou não. Então eu penso assim, que a justiça é feita dessa maneira, né? Então, Deve ser correto. Então, você falou Pode falar. uma coisa, Eduardo, se você me permite, Claro. que para você a justiça é o que é correto. E esse foi justamente um dos apontamentos que eu tinha colocado aqui no meu roteiro, para a gente poder papear, né? Então, assim, eu pego esse seu gancho, então, que a justiça é aquilo que é correto. Não sei se o Pena... Posso chamar de Pena, né, Pena? Todos lhe chamam assim, né? Então, assim, eu não sei se o Pena e o Botan... Botan, pode ser? Pode. Então, não sei se o Pena e o Botan compartilham também desta opinião, né? Ou seja, que justo é aquilo que é correto. E aí a gente parte para uma segunda indagação. O que é correto? Né? Assim, a correção, se a gente for pegar dados históricos, buscarmos, né, lá no passado, a gente vai ver que a atitude, se a gente pensar em atitudes corretas, há uma variação de tempos em tempos perante a sociedade, né? Então, o que é correto hoje pode não ter sido correto no passado, e assim sucessivamente. Quando nós estivermos falando de justiça humana, ok? Porque daqui a pouquinho a gente começa a definir como que a gente poderia interpretar a justiça divina, né? Como seria a justiça divina. Então, se nós pensarmos na justiça humana, a gente vê que é esse conceito, né, essa correlação de justiça e correção, né, aquilo que é correto, ele é subjetivo, né? A gente pode ter variações no decorrer do tempo. E aí eu jogo de novo para vocês. Será que a gente poderia pensar em justiça como ideia de punição ou então de vingança, né? Então, assim, o sujeito foi lá e cometeu um furto. Então vem a justiça e vai aplicar uma pena a ele, né? Assim, será que essa pena a gente pode interpretar como uma punição, né? Como um castigo, como uma vingança, né? Por aquilo que ele cometeu, pelo crime que ele praticou? Como que quais os adjetivos que vocês poderiam somar, né? Para nós tentarmos imaginar o que seria a justiça? Ô Mário, eu colocaria a justiça como se fosse um reparo, seria uma reparação. Eu acho que a palavra que se adequaria bem, né? Quando a pessoa comete um crime, como você disse, citou um furto, ela é julgada, tem todo o direito ao julgamento, à defesa, ampla defesa, e quando ela é condenada, se chega a uma condenação, ela recebe uma pena, né? Uma pena imposta por um juiz, pela justiça. Eu acho que esse caso seria uma reparação. É bem direto quando a gente fere as leis divinas também. Quando a gente fere alguma lei divina, a gente sabe que a lei de causa e efeito, a gente vai ter que reparar ou aqui ou um pouquinho mais à frente. Sim. Então eu colocaria como uma reparação, ao meu modo de ver. Pena e Edu? Primeiro, eu queria falar o seguinte, que o seu tema, ele não é tudo aquilo que o Romulo falou, ele é desafiador. Sim. Né? Porque primeiro a gente tem que entender o que é justiça. Como você mesmo falou, Mário, a justiça ela depende muito da época, do país, né? Que hoje a gente poderia falar assim, a bigamia é proibido, mas há algum tempo, muitos anos atrás, não era. Então Sim. isso varia do tempo, do país, da lei de cada país, de cada local. Então aí sim, justiça humana seria um conjunto de regras que uma sociedade convive, e a lei, a justiça humana, a justiça divina. A justiça divina é aquilo que cada um acredita no seu Deus, aquilo que você se corresponde dentro de uma fé raciocinada, o que seja qual for a sua religião. Sim. O que fere a justiça divina é tudo aquilo que está fora daquilo que Deus nos ensinou como correto. Sim.
Perfeito, colocações perfeitas, assim, eu só trouxe, né, assim, no início do nosso bate-papo, essa, para a gente refletir um pouquinho o que seria justiça, porque quando a gente pensa em justiça humana, em justiça divina, a gente está qualificando a palavra justiça. Então, assim, é importante a gente ter em mente, eu vi alguns comentários de que alguns assistentes nossos colocaram já aqui também, leis, conjunto de regras para viver socialmente, né? O Ferdi Oliveira colocou aqui, e anteriormente também, eu queria só ter um pouquinho mais de familiaridade, a Maria também colocou justiça não é vingança, a pena é a punição pelo delito cometido, mas aí a gente já está falando da justiça penal, né? A gente está falando da justiça humana. O Helder colocou justiça baseada em erros, valores dados pela sociedade, que variam de tempo em tempo, de sociedade para sociedade, né? O Ferdi ainda coloca conseguir criar a consciência onde a pessoa errou, fazer com que a pessoa entenda o erro, sem sombra de dúvidas. Então, assim, se vocês me perguntarem, para você, Mário, qual é a resposta correta, né, para essa indagação que é justiça? Eu diria que tudo que vocês colocaram, tanto vocês aqui, os nossos colegas participantes principais, quanto os nossos assistentes, porque a justiça não há uma definição. Sem sombra de dúvidas, está ligada a uma questão de atitudes corretas, né, que nós devemos tomar, e principalmente a um sentimento de equilíbrio, né? Que quando a gente fala assim, se fez justiça, significa que houve um equilíbrio, ou não. Esse se fez justiça também pode estar ligado à vingança, né? Se fez justiça porque me senti vingado enquanto sociedade. E aí, assim, dentro dessa brecha, a gente começa a partir, então, para interpretar como seria, então, a justiça terrena, né? Como que nós, aqui, no nosso planeta, como que a gente lidaria, né, com essa questão? E eu penso assim, nos tempos atuais, modernamente, com as redes sociais com ampla divulgação, né, vocês percebem, todos nós percebemos que um fato noticiado, sendo ele verdadeiro ou não verdadeiro, né, assim, na onda das fake news, então um fato noticiado, ele repercute quase que instantaneamente para milhões de pessoas. E não fica circunscrito apenas à nossa localidade. Então, nós estamos em Araraquara? Não. Um fato noticiado aqui, instantaneamente, quase, ele é repercutido mundialmente, né? E tem acesso a milhões de pessoas. E aí, na minha concepção, eu entendo que essa disseminação das redes sociais e esse, entre aspas, empoderamento das pessoas pelas redes sociais faz com que qualquer um de nós se sinta apto a julgar a pessoa que cometeu este ou aquele fato. Não estou nem falando de crime, estou falando de fatos, né? Assim, então, é só a gente pegar qualquer publicação, de famoso ou não famoso, e dar uma lida nos comentários, e correr os comentários, né? Então, assim, as pessoas se arvoram, né? Assim, eu acho que esse é um fenômeno da rede social, que tem todos os seus benefícios, mas no meu ponto de vista aqui eu enxergo um malefício, né? Assim, de que as pessoas se arvoram na rede social de senhores da razão, né? Então, assim, qualquer fato noticiado, instantaneamente nós temos milhões de julgadores, né? Milhões de juízes, dizendo se aquilo que foi cometido é certo ou se é errado, né? Enfim, isso para ser mais educado, né? Porque a gente vê uns comentários realmente que beira totalmente a falta de educação. Então, veja, nesse contexto, né, moderno, odierno das redes sociais, nós temos uma importância tamanha da justiça humana, da justiça terrena, né? Porque é justamente a justiça terrena que vai tentar, né, ser o quanto mais rápida possível, o quanto mais célere possível e o quanto mais efetiva possível, né, para colocar cobro, para colocar fim nesse tipo de atitude cometido pela sociedade, pelos integrantes da sociedade. E digo mais, né, assim, se a gente estudar, a gente vai perceber
assim, se não houvesse, como já foi colocado aqui, né, o conjunto de regras que vai ordenar a nossa sociedade, que vai regular as nossas ações e as nossas atitudes, e esse conjunto de regras, né, pode ser denominado como sendo direito, né, então, assim, o conjunto normativo que vai regular as nossas ações em sociedade, e intrinsecamente ligado à justiça terrena, porque a justiça terrena só vai julgar de acordo com esse ordenamento, de acordo com esse conjunto de leis, com esse conjunto de regras. Se não fosse esse ordenamento, esse conjunto de normas, nós estaríamos vivendo numa guerra de todos contra todos, né? Então, assim, aquele ditado popular que fala assim, o meu direito termina onde começa o seu, seria perfeito se não fosse utópico, porque é uma utopia total, né? Na realidade, eu sempre vou achar que meu direito vai se sobrepor ao seu direito, né? Essa que é o egoísmo do ser humano. Então a gente Mas, só Mário, com licença, Mário, no que você está falando, mas você concorda conosco que hoje a nossa lei, nós falando lei brasileira, ela já também está banalizada? Hoje todo mundo, ninguém mais acredita em lei, entendeu? Então, Tanto é que um essa, outro essa, ponto. É essa é uma outra vertente, né, assim, que daria um bate-papo só disso, entendeu? O Assim, que você né? vai dizer assim, o que é lei? Lei é uma coisa para ser descumprida. Porque se a lei fosse seguida na sua risca, nós já teríamos evitado vários problemas, não é verdade? Sim, sim. Então hoje está tudo banalizado. Hoje, Então, hoje em isso é a dia. lei, eu te complemento, eu digo mais, se a lei fosse cumprida, nós não teríamos uma enxurrada de processos no Poder Judiciário, né? Assim, se nós Exatamente. temos esse número exorbitante, milhões de processos que anualmente são despejados para o Judiciário resolver, nós estaríamos justamente, né, com essa efetividade da lei. Mas me perdoe, a minha intenção não foi te interromper, foi só dar um subsídio, entendeu? Não, mas era isso que nós queríamos fazer comentário. Porque hoje em dia, quem está correto está fora de moda, está fora de um contexto. Né? Hoje, se todo mundo continuar sendo, algumas pessoas continuar sendo correta, logo, logo você vai receber um processo porque você está sendo correto demais. Sim, sim. Nós vivemos, mais uma vez, eu sempre peço licença, peço vênia para dizer que é a minha opinião, né? Na minha opinião, acredito que nós vivemos uma sociedade com uma inversão de valores, né? Então, essa inversão de valores faz com que nós tenhamos, né, essa sensação de não efetividade da lei, ou que nós não podemos ser corretos, né? E digo mais, né? Digo mais, assim, nós temos a preocupação, ou deveríamos ter a preocupação de sermos o verdadeiro exemplo, né, dessa correção. Então, por exemplo, se nós estamos no supermercado e aí a gente fez a compra lá do mês, ou uma compra quinzenal, enfim, né? E a gente percebe, né, que o caixa ali se equivocou, se enganou e não passou 2 litros de leite na nossa compra, não registrou a compra de 2 litros de leite. E aí eu sempre coloco, né, quantos de nós apontaria, né, falaria, olha, mocinho ou mocinho, né, você esqueceu de passar esses 2 litros de leite, né? Então, quando a gente critica a falta, às vezes até de caráter presente na nossa sociedade, a gente tem que trazer para nós a responsabilidade, né? Assim, qual o exemplo que eu estou dando? Então, às vezes a gente critica os governantes, critica, né, assim, quando na realidade é no seio da sociedade que nós devemos praticar essas modificações, né? Sem sombra de dúvidas, Ferdi. O Ferdi está falando as pequenas corrupções diárias e individuais, sem sombra de dúvidas, né? Então, como que eu posso criticar as maiores corrupções, né, se eu sou corrupto no meu dia a dia? Né? Então, são essas transformações, né? Mas só para a gente não fugir muito do nosso contexto aqui, né? Eu colocaria mais uma questão que tem a ver com o que você falou, inclusive, né? Será que a justiça humana ela é acessível a todos? Será que todo mundo, né, consegue ter acesso à justiça terrena?
Indubitavelmente não, né? Indubitavelmente não é todo mundo que consegue ter acesso à justiça, né? E isso por diversos fatores, e um deles é justamente o descrédito, é justamente a sensação de que não vou porque não vai resolver nada mesmo, né? Então, assim, por que eu vou despender tempo, né? E aí tem condições econômicas, tem condições sociais, né, que dificultam o acesso à justiça. Então, assim, não é toda a população que consegue ter acesso à justiça. Eu tenho alguns amigos advogados, né, da área do judiciário também, e eles me criticam quando eu falo isso, alguns, né, porque dizem assim, imagina, né, você tem a defensoria pública para quem não pode contratar um advogado, você tem os juizados especiais, você tem os CEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Realmente, né, o Estado tenta, a todo instante, propiciar mecanismos para que o cidadão chegue até o judiciário. Só que isso foge do âmbito estatal, né? Assim, é uma questão social, né? Uma questão sociológica. O Ferdi está falando, inclusive o linguajar, né? Isso, eu como professor universitário da área jurídica, eu sempre bati muito nessa tecla com os meus ex-alunos, nesse sentido, né? Assim, de que o bom profissional do direito não precisa falar bonito, não precisa falar empolado, né? Utilizar palavras rebuscadas no dicionário, o que é legal, a cultura é legal para todo mundo, não só para o profissional do direito. Mas a linguagem, sem sombra de dúvidas, né, é também um entrave para que as pessoas tenham acesso à justiça. Então, veja, nós encontramos no sistema judiciário formal, né, na justiça terrena, nós encontramos a aplicação da lei formulada e modificada pelos representantes da sociedade, porque, em última análise, né, o poder legislativo, quem faz as leis, quem cria as leis, são os nossos representantes. Aí vocês podem até dizer, imagina, nenhum dos deputados me representa. Pode ser, é verdade, né? Mas nós vivemos numa democracia. Então, a democracia, sim, a maioria elege e a minoria tem que se sujeitar, né, àquela decisão. Então, em última análise, o sistema judiciário terreno, ele vai decidir os conflitos, aplicar as punições, né, de acordo com a legislação que foi criada por nós mesmos, né, por representantes da sociedade. Então, a gente se coloca assim, né, o que se busca num processo judicial? Né? Será que sempre a verdade real é que é buscada, ou seja, aquilo que de fato aconteceu? Eu diria que, juridicamente falando, apenas no processo penal é que se busca a verdade real. E mesmo assim, nem sempre se alcança, né? Assim, nos demais processos e procedimentos, a justiça, o sistema judiciário se contenta com o que nós chamamos da verdade formal. E o que é a verdade formal? É aquilo que se conseguiu provar no processo. Ponto, entendeu? Não importa se aquilo é a verdade, se de fato aconteceu daquele jeito, não importa. Importa o que eu consegui provar. E dentro desse mecanismo da justiça terrena, nós temos falhas imensas, né? Porque quantas injustiças, e aqui eu coloco entre aspas, né? Porque a gente já viu que o conceito de justiça é um conceito não objetivo, e sim subjetivo, então aqui eu coloco injustiça entre aspas, quantas injustiças não são cometidas pelo Poder Judiciário com base nesse sistema da verdade formal, né? Ao passo que a verdade real, ainda que exista no processo penal, nem sempre é alcançada, né? Porque não rara das vezes nós sabemos de testemunhas que são compradas, né? Ou que são ameaçadas para mudar a versão dos fatos. Nós sabemos que provas se produzem, né? Então, assim, se na verdade formal, né, o sistema judiciário se contenta com as provas produzidas no processo, eu posso produzir a prova que for mais conveniente para a minha tese, para aquilo que eu estou querendo, né? Assim.
Então, nós encontramos, na realidade, um grande número, né, entre aspas, culpados que conseguem se safar do sistema judiciário terreno. Por conta disso, né? Porque produzem provas que são benéficas a si, benéficas àquilo que ele está pedindo, ou contra quem está pedindo contra ele. E aí a gente se pergunta, né? E aí, o sujeito é culpado ou inocente? Os fatos realmente aconteceram como foram descritos, né? Quem é que tem razão? Será que as decisões judiciais terrenas são justas, né? Já que a gente não conseguiu nem definir objetivamente o que é justiça, como que a gente pode avaliar se as decisões judiciais são justas, né? Agora, por outro lado, nós temos a justiça divina, né? Acredito que todo cristão, independentemente da religião, tem a figura de Deus Criador, né, como Criador de todas as coisas e todas as pessoas. Né? Nós dizemos no Espiritismo a causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom, né, e sempre onipresente. Ou seja, Deus nunca vai se apartar de nós, nem quando nós estamos passando por uma dificuldade, nem quando nós estamos cometendo um ato equivocado. Né? Deus também está vendo. Está lá, né? Então ele está sempre conosco. Sabemos que nós somos uma centelha divina, e como centelha divina, nós temos a divindade sempre presente conosco. Né? E sendo onipresente, nada escapa a Deus, né? Assim, ao Criador. Então, eu posso ludibriar o juiz terreno, mas será que eu vou conseguir ludibriar, enganar, produzir um engodo contra Deus? Dificilmente, né? Dificilmente. Por conta das próprias qualidades do divino. Porque se não fossem essas qualidades, nós não o reconheceríamos como divino. Né? Então, sendo soberanamente justo e bom, sendo a causa primária de todas as coisas que conhecemos em pessoas, né? E sempre onipresente, eu perguntaria a vocês, né? Se na justiça terrena os julgamentos se dão de acordo com o conjunto de leis e normas que a sociedade estabeleceu, e perante Deus, qual seria o fundamento do julgamento de Deus? Como será que Deus julgaria, ou julga os nossos atos falhos, né? Os nossos atos cometidos de forma equivocada? O que vocês acham? Então, isso aí é uma questão muito, muito relevante para a gente fazer um comparativo. Pelo menos na visão de Deus, uma das leis divinas que nós temos até no Espiritismo, nós temos as leis de causas e efeitos. Deus não condena ninguém, mas ele manda fazer o reparo. Pode demorar o quanto tempo você quiser, mas vai ter que reparar. Sim. E esse reparo, ele vem. E a gente está aí, só não vê quem não consegue ver. Mas ele tem aí uma prova de que ele é tão justo e soberano, como você mesmo disse, Mário, que é a prova da causa e efeitos. E, consequentemente, a lei do progresso para que você possa alcançar uma plenitude espiritual. Então, essa não falha, nem falha e nem tarda. Com certeza. Exatamente. Senão não seria o pai de amor, de justiça, o pai soberano, onipresente. Quando a gente fala, né, Mário, que você fez a observação muito bem feita, né? Que os processos, eles buscam, né, o que tem de prova. Quem consegue provar, às vezes, termina melhor no processo. E, às vezes, a falta de prova também é o que absolve um culpado, pois não tem provas robustas contra aquela pessoa e, às vezes, o juiz até sabe, ou até imagina que ele cometeu o delito, mas não existe uma prova que consiga condenar. Já quando a gente fala das leis divinas, né, é o que a gente sempre fala, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? A gente sabe, através do Espiritismo, a lei de causa e efeito, que nos rege, a gente sabe da importância da gente estar reparando. Quando a gente começa a passar por dificuldades, quando a gente passa por momentos difíceis, a gente entende e sabe que isso são reparações, que a gente precisa reparar a escolha mal feita,
o mal que a gente fez. E a gente também entende que o lar, a família, já é um primeiro passo para essa reparação. Às vezes a gente tem os laços familiares, que são uniões que não deram certo em outras vidas, e a gente precisa vir reparar tudo isso. Então, a perfeição da lei divina, né? A gente também precisa deixar muito bem claro que Deus não pune ninguém. Nós somos responsáveis pelos nossos erros e acertos. Somos nós os detentores do nosso destino. Então, a gente costuma ouvir muito. Ah, Deus me puniu, Deus vai punir. A gente aprendeu isso, né? Algumas religiões colocam muito esse medo nos seus seguidores, que Deus pune, que se você fizer isso, Deus vai punir, Deus vai te castigar. E vem o Espiritismo e nos mostra que nós nos punimos, né? Somos nós os responsáveis por tudo que nos acontece. As coisas boas e as coisas ruins também. Então, é uma lei divina, é uma lei de justiça e de amor. Então, quando a gente emana amor, a gente recebe amor. Quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente tropeça, a gente tem que fazer a reparação desse erro. Quem é o responsável? Somos nós. Sempre nós, pelo nosso destino. Perfeito. Edu? Eu queria colocar assim, sabe, eu vendo o Mário falar, o Pena e o Rômulo, me remeto ao meu passado, né? Que eu acho que tudo isso, ele tem uma base, a base familiar, como o Rômulo falou, né? Para que isso não aconteça, esse bate-papo não acontecesse, o que tinha que ser feito lá atrás? Existe uma base familiar, existe uma, como você falou, né? A gente tem que a compreensão, a explicação. E vejo hoje também que dentro das casas espíritas, em todos os centros religiosos, fala-se pouco nesse tema que nós estamos falando, tá? Porque eles não querem ser cobrados disso. A ideia, e eu imagino que eles não querem ver, enxergar isso que nós estamos vendo aqui. Esse bate-papo de esclarecimento. Então, dá a impressão para mim que eles não querem esclarecimento para as pessoas. Então, do jeito que tá bom, entendeu? Então, as pessoas sofrem, as mães choram, os pais choram, os filhos choram por motivos outros, como o Mário falou, desses processos mal conduzidos, mal resolvidos, enfim, não é o caso também. Então, eu acho que a gente tem que ter uma base. Tudo na vida da gente é base, né? Se a gente, nas nossas casas espíritas, tivesse uma estrutura, explicação, tem um ditado que fala assim, não julgue as crianças de hoje para não culpar o homem de amanhã, não sei se é exatamente isso. Então, é exatamente o que acontece, né? Então, se a gente se preparar hoje, da nossa família, nós tratarmos e educarmos os nossos filhos hoje, amanhã não vai ser cobrado. Ele vai ter esse entendimento que nós temos. Então, nós estamos debatendo uma coisa que está acontecendo da internet, do dia a dia, das ocorrências, que o Mara falou, todo mundo fica sabendo. Antigamente, ninguém sabia de nada e a coisa acontecia. Então, eu vejo, eu não sei falar essas palavras que vocês falam de isso, daquilo outro, mas eu vejo do meu coração que se a gente tiver uma base, um esclarecimento, porque Deus nos capacita sempre da gente aprender. E eu estou aqui aprendendo com você, como todas as lives, com o Rômulo, com o Pena, hoje com o Mário. Então, o que eu falo? Nós temos que ter uma base. Você tendo uma base, você consegue seguir. Porque você chega lá em cima desestruturado, você vai no caminho errado. Aí você vai ter que arrumar alguém para te salvar disso, um advogado para aquilo, a pena disso, nada disso. Eu acho que aí tem que ter uma base. Quando você tem uma base, você é central, tem uma palavra, tem que focar. A hora que você focar no que você quer e deseja, você vai ter objetivos positivos. Ah, depois eu vejo isso. Depois, quando você vai ver, a casa caiu. Então, eu penso assim. Então, a sociedade A e B ou C, nós vemos uma sociedade tão conturbada, por falta de explicação, falta de esclarecimento. Então, se a pessoa procurasse esses esclarecimentos, talvez ela conduzisse as coisas da sua vida pessoal, profissional, de uma forma diferente. Não sei se eu consegui passar a mensagem que meu coração falou. Perfeito. Então, na realidade, essa base que você se refere, Eduardo, na realidade nada mais são do que as leis que o Pena comentou e que o Botan também comentou, no sentido das leis morais, né? Daquelas leis deixadas por Cristo já há mais de 2000 anos, que nos mostra o caminho correto, né? O caminho da correção.
né? E essas leis morais, elas são leis naturais e universais, como já colocado aqui nos comentários que eu estava lendo enquanto eu ouvia vocês também. São leis, sem sombra de dúvidas, naturais. E nada foge a essas leis. Então, assim, na justiça divina, se a gente traçar um paralelo, né, na justiça humana, qual que é a base do julgamento da justiça humana? É o conjunto de leis, o conjunto de normas que nós mesmos criamos, né, através dos nossos representantes. E na justiça divina, qual que é o embasamento do Criador? Né? Não para nos julgar, mas para nortear as nossas atitudes. São as leis naturais, né? São as leis da natureza. E que isso não está afeto só a nós humanos, está afeto a toda forma de vida. Né? Assim, nós porque nós temos o raciocínio, nós porque nós temos o livre-arbítrio e o raciocínio. E esses dois juntos nos permite, então, nos responsabilizar por tudo aquilo que praticamos. Né? Tem um ditado, tem dois ditados interessantes, assim, não importa o quão alto você suba na vida, a lei sempre estará acima de você, né? Principalmente a lei moral. E um mais conhecido é que o plantio é facultativo, mas a colheita é certa, né? Então, assim, a gente vai criar, na realidade, todos os problemas que nós encontramos na nossa existência. Se a gente for remontar ao passado da nossa própria existência, considerando que somos espíritos que pré-existe há milhões de anos, né? Assim, se a gente for remontar ao passado na nossa própria existência, a gente chega à inexorável conclusão, né, de que todos os problemas que nós temos decorrem das infelizes escolhas que nós fizemos no passado. Né, assim, ou equivocadas, infelizes ou equivocadas. E aí André Luiz, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 26, ele faz uma colocação que eu achei assim legal demais, por isso que eu quis trazer para vocês. Ele fala assim: todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. Né? Então, assim, nós temos aqui uma distinção gritante, mas gritante, entre a justiça humana e a justiça divina. Por quê? Porque para a justiça humana, quando nós... Vamos pegar um exemplo qualquer, vai. Então, vamos supor que o sujeito furtou, ok? Então, ele cometeu um furto, ele foi lá, roubou, né? Popularmente falando, foi lá e roubou. Né? Tem diferença entre furto e roubo, mas aqui não é um bate-papo jurídico, é um bate-papo amplo. Então, o sujeito foi lá e roubou, tá? Ok? E a justiça foi processado, né? Teve direito ao contraditório, ampla defesa, todas as garantias constitucionais, e por fim ele foi condenado a uma pena. Né? Então vai lá cumprir detenção, reclusão de não sei quantos anos. Se a gente parar para pensar, a justiça humana não está tão distante assim da justiça divina. Por quê? Aí vocês podem agora se assustar com essa minha afirmação. Falar, nossa, Mária, é diametralmente opostas, né? Não, não é. Porque parem para pensar, no sistema da justiça humana, ok? Eu cometi um equívoco, cometi um crime, fui apenado. Então fixou-se uma pena inicial para que eu possa cumprir. A depender do meu arrependimento, a depender das minhas atitudes futuras, ok? A partir deste apenamento, esta pena pode ser reduzida. Okay? Eu posso ter modificação do regime de cumprimento de pena. Então, se eu estava lá no presídio, pelo meu bom comportamento, significa o quê? Boas atitudes futuras. Okay? Vamos pensar na justiça divina. Nós sabemos que Deus não nos pune corretamente, como vocês colocaram. Né? Deus jamais vai nos julgar para nos punir. Na realidade, ele vai apenas equalizar uma situação que nós mesmos criamos. E vai equalizar para o nosso próprio bem, para que a gente mesmo possa se redimir daquele equívoco e possamos inexoravelmente evoluir. Né? Se a gente parar para pensar assim, vamos supor que numa vida pretérita eu assassinei 10 pessoas. Eu fui bonzinho pra caramba, entendeu? Assim, super bonzinho. Né? Matei umas 10 pessoas na minha vida toda, passada, pretérita. Né?
Agora eu venho nessa minha existência com uma grande dívida, que eu vou ter que reparar, né? Assim, então, como eu vou reparar é uma outra história, mas eu vou ter que reparar. E aí eu começo a passar por uns perrengues diários, cotidianos, de saúde, um monte de coisa que a gente sempre se coloca na vitimização, né? A gente fala, mas por que comigo? Por que isso veio acontecer exatamente comigo, né? Então vamos imaginar que no meu plano reencarnatório desta minha existência, em decorrência dos 10 homicídios que eu pratiquei lá em vidas pretéritas, nós programamos, né, eu junto com os mentores, né, com todos os espíritos mais evoluídos, nós programamos uma existência, então, cheia de percalços, para que essas vítimas pudessem também se chegar até mim e eu pudesse, de forma efetiva, reparar o mal que eu cometi. Mas vamos supor que nesta minha existência, então vamos supor que nós tínhamos uma programação para eu, sei lá, desencarnar com câncer generalizado aos 45 anos de idade. Ok? Uma coisa bem chocante, assim. Ou com 30 anos, vamos supor, né? Generalizado aos 30 anos de idade. Mas durante esta minha existência terrena, eu começo a me arrepender efetivamente das atitudes equivocadas que eu tomei no passado. E começo a trabalhar em prol do próximo, exercitando o quê? O que Jesus tanto nos ensina, a caridade. Então imaginem vocês, eu tinha uma programação de desencarnar aos 30 anos de idade com um câncer generalizado ou qualquer outra doença tão terrível quanto, ok? Só que em virtude das minhas atitudes, né, olha aí o comparativo com a justiça humana, né? Em virtude das minhas atitudes, esta reparação que eu teria que fazer para aquelas minhas vítimas, ela vai continuar existindo, mas ela pode ser amenizada, né? Então, a espiritualidade, os espíritos, meus mentores, os espíritos elevados, podem me conceder mais tempo, ok? De encarnação, nesta minha encarnação, para que eu possa evoluir ainda mais, né? Assim, então, veja que nada é inexorável. E aí, olha a similitude, né? A igualdade entre a justiça terrena e a justiça divina. Ambas, as duas, vai levar em consideração o arrependimento daquele que cometeu o equívoco e a modificação de suas atitudes, né? O que muita gente critica, inclusive, a justiça terrena por conta disso, né? Fala, o sujeito foi condenado a 30 anos de reclusão, de prisão, ele tem que mofar 30 anos na cadeia. Como que com 10 anos ele consegue sair ou diminuir a pena, ou entendeu? Assim, ora, isso quando a gente aponta o dedo para o outro, pode ser justo, né? Agora, e se fosse com a gente? Com os nossos equívocos, né? É o que eu falo da terceirização. Todas as dificuldades, sejam elas menores ou maiores em nossas vidas, a gente sempre busca um culpado que está distante de nós, né? E olha lá, André Luiz bem colocou, né? Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos, né? Então, não adianta eu esperar que venha uma solução mágica, né, para aquilo, para as bobagens que eu cometi no meu passado. E isso vale para a nossa existência atual mesmo, né? Não estou falando só de reencarnações, não, né? Às vezes a gente comete, há 10 anos atrás eu era muito mais imaturo do que eu sou hoje. Não que eu seja maduro hoje, mas assim, no passado, há 10 anos atrás, eu era muito mais imaturo. Então, se eu cometi algum equívoco há 10 anos atrás, eu tenho a possibilidade de reparar isso hoje. Talvez não necessariamente contra aquela pessoa que eu cometi o equívoco, mas com outras pessoas que hoje orbitam a minha realidade, eu posso agir diferentemente, né? E esse eu acho que é a grande sacada, digamos assim, para o ser humano buscar a sua felicidade. Primeiro, parar de querer culpar terceiros, né? Assim, se conscientizar e chamar para si a responsabilidade pelos seus atos. Então a gente ouve falar muito dentro do espiritismo ou da espiritualidade, porque tem várias religiões, pensamentos e filosofias que não é a espírita, mas que acreditam na espiritualidade. A gente ouve falar muito em obsessor, né? Obsessor e obsediado, né? Não, isso é coisa do obsessor.
Isso é coisa do obsessor, né? Como se o único culpado nessa história, nessa relação, fosse o obsessor. Quando, na realidade, o obsessor só vai conseguir se ligar energeticamente a mim se eu vibrar na mesma faixa vibratória que ele. Né? Então, mais uma vez, a responsabilidade é minha. Né? Assim, não é do obsessor, é minha. Né? E assim é tudo na vida do ser humano. Se a gente parar para pensar, a gente está sempre apontando o dedo ou para o marido, ou para a esposa, ou para a filha, ou para o chefe, ou para o governo, ou para... Entendeu? A gente está sempre buscando outros culpados, quando é muito mais difícil a gente reconhecer as nossas responsabilidades, né? Que a gente está passando por essa dificuldade assim, ou assado, se não é por outro motivo que não as minhas escolhas pretéritas, né? Aquilo que eu escolhi, como eu agi no passado. Então isso é importantíssimo. Só para finalizar, e a gente abre para um debate mais generalizado, nós temos assim, ó, a justiça divina trabalha com dois elementos fundamentais, o tempo e a reencarnação. Vocês já ouviram falar o tempo cura tudo? Sim. Né? Não é? As nossas avós sempre falaram, e a gente até fala, repete isso hoje, né? O tempo cura tudo. E é verdade. A justiça divina sempre atribui, né, ao tempo, ou seja, com o decorrer do tempo, a gente vai evoluir inexoravelmente, queiramos nós ou não. Então, o tempo é um aliado nosso. Não estou só envelhecendo, eu estou me tornando uma pessoa melhor, né? Então, muita gente completa lá 80 anos, a gente vai dar parabéns. Ah, parabéns nada, eu estou fazendo 80 anos, imagina, estou chegando perto da morte, né? Assim. Só que, veja, a gente tem que enxergar sempre o lado positivo disso. Então, se eu estou completando 80 anos, é porque ano após ano eu estou me tornando uma pessoa diferente. E uma pessoa diferente para melhor. Eu querendo ou não querendo. Eu tendo essa consciência ou eu não tendo essa consciência. A natureza, regida pelo Criador, está me levando à evolução. Então, assim, independentemente da minha consciência. Então, o tempo é um grande aliado da justiça divina. E outro grande aliado é a abençoada reencarnação. Né? É a possibilidade que nós temos de retornarmos ao campo de prova, né, que é o campo terreno, que é o planeta Terra, ou qualquer outro planeta, dependendo da faixa evolutiva que a gente estiver, se encontrar, né, é a possibilidade de nós voltarmos ao campo de provas e fazer diferente, né, e passar por dificuldades semelhantes, mas fazer diferente. Então, isso é fundamental. Essas duas ferramentas, tempo e reencarnação, é fundamental. Nós temos uma lei, perdão, dentre as leis morais, nós temos uma lei indicada entre as 10 leis indicadas no livro principal, que eu diria o mais importante do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, que é a lei da justiça, amor e caridade. Muita gente interpreta esta lei, né, da justiça, amor e caridade como sendo 3 leis. Né? A lei da justiça, a lei do amor e a lei da caridade. Não. Ela é colocada pelos espíritos e compilada por Kardec como uma coisa única. Lei da justiça, amor e caridade. E por que, né, essa tríade consensual formulada nesta lei? Porque essas 3 atitudes estão intrinsecamente ligadas, estão intimamente ligadas. E uma né? falha não tem a outra, né, Mário? Exatamente. Se eu pratico a caridade, eu estou praticando o amor. Se eu estou praticando a caridade, praticando o amor, a justiça está se fazendo. Se eu amo, eu estou sendo caridoso e estou sendo justo. Porque se eu amo, é porque tem uma retribuição ao meu amor. E se eu sou justo, se eu ajo com justiça ou com justeza, eu estou sendo amoroso e estou sendo caridoso. Então, assim, não dá para a gente interpretar 3 coisas separadas, né? Diametralmente separadas. Elas estão juntas. Então, veja, é importante nós só concluirmos o seguinte. Na justiça, muita gente, principalmente aqui no Brasil, brada pela pena de morte, né? Assim, que hoje não é permitido no nosso país. Mas muita gente
brada, né? Assim, ainda que a Constituição proíba, pode haver uma alteração constitucional, um rompimento do sistema constitucional, uma nova Constituição ser feita, enfim. Muita gente brada pela pena de morte. Não, tem gente que comete crime tão horrendo, tão horroroso, que tinha que morrer, que não merecia viver, né? Assim. Aí eu pergunto a vocês, vamos fazer uma comparação, né, do criminoso com o doente. Quando nós temos um doente, a gente quer exterminar a doença. E como que a gente faz para exterminar a doença? A gente mata o doente? Não. Não. Então, por que com o criminoso nós deveríamos ceifar a vida dele? Porque os equívocos que ele cometeu está muito próximo de uma doença. Não é uma doença material, mas é uma doença moral, né? Ele tem, assim, um desvio de conduta moral, né? Que precisa ser reparado. Então, eu quero exterminar com a doença, é fácil. Eu vou lá e mato o doente. Acabou o doente, acabou a doença. Agora, se a gente não age assim com o doente, também, no meu ponto de vista, não devemos agir com o criminoso, né? Porque por mais horrendo, Jesus mesmo já disse, né? Assim, não existe ninguém completamente bom, nem completamente mal, né? Então, assim, no mais horrendo dos seres que a gente possa imaginar, que tenha cometido um crime assim, brutal, sabe? Violento, envolvendo pessoas indefesas, por mais que a gente imagine, se a gente for olhar aquele indivíduo como um ser humano, a gente vai ver que alguma coisa boa tem dentro dele, porque senão ele não seria um filho de Deus, ele não seria uma centelha divina, né? Assim, que está inexoravelmente tendente a evoluir. E ele vai evoluir. Então, assim, olha como Deus é soberanamente bom. Ele olha para nós, suas criaturas, olhando, projetando o futuro, né? Porque ele sabe que nós chegaremos à perfeição. Ele sabe que as nossas imperfeições são apenas temporárias. Olha o tempo aí, tá vendo a ferramenta divina, né? São apenas temporárias. Isso vai se exterminar com o decorrer do tempo e com a nossa inexorável evolução. Então, olha a importância. E aí, assim, uma coisa que muita gente coloca, né? Tem gente que acha que assim, eu tenho um futuro, e esse futuro está pré-determinado. Tanto que aí eu vou em taróloga, eu vou jogar búzios, eu vou porque eu quero descobrir o meu futuro. Não é? Quantas e quantas pessoas? E eu diria assim, se nós estamos ligados por uma lei, pelas leis naturais, né, que são forçosamente, né, são compelidas para que se cumpra na nossa existência, o que eu faço hoje vai definir, sem sombra de dúvidas, como será o meu amanhã. Então, será que eu estaria tão errado, mas errado, assim, de tamanha grandeza, ao dizer que eu construo o meu futuro? Não. Não, né? Por quê? Porque se o que eu faço vai impactar diretamente no que acontecerá com a minha existência num futuro próximo, seja daqui a 6 meses, seja daqui a 6 anos, seja daqui a 20 anos, né? Isso tanto no aspecto material, quanto no aspecto espiritual, no aspecto moral, né? Em todos os aspectos da nossa vida. Então, quem cria o meu futuro sou eu. Então, como que a gente pode acreditar num futuro pré-determinado? Né? Num futuro que, não, isso estava traçado, tinha que ser assim. Deus Né? disse de amor, né, Mário? Sim, sim. Então, veja, a gente tem que, mais uma vez, né, assim, já concluindo assim, as minhas indagações, porque na realidade são, né, reflexões advindas de indagações, mais uma vez eu concluo dizendo, o importante para todos nós é nós chamarmos a responsabilidade para nós. É a gente ter a plena consciência, né, assim, de que nós não somos castigados por Deus, né, que nós não temos um futuro inexorável, um futuro pré-determinado, que tem que ser assim.
tudo pode se modificar. E aí o exemplo até que eu dei, né? Assim, eu cometi lá 10 homicídios numa vida pretérita e eu tenho um futuro tenebroso que nós programamos, eu em conjunto com os mentores do Mais Alto, programamos para minha existência. Mas a depender das minhas atitudes, essa programação pode se modificar no curso da minha existência, né? Assim, sempre computando, sempre considerando o meu arrependimento verdadeiro, né, pelas imperfeições, pelos atos cometidos de forma imperfeita, e as minhas atitudes proativas, né, de modificação, de melhoria, né, de que de agora em diante eu estou fazendo diferente. Era isso que eu tinha pensado, assim, para questionar, entendeu? E lembrando... Já ia te interromper, já interrompendo, né, Romulo? Não tem interrupção. O seu tema é tão valioso que nós conseguiríamos falar até mais 2 horas e ainda não iria esgotar o tema, né? Mas eu só queria falar, antes do Romulo ler alguns comentários, porque hoje nós estamos recebendo bastante pessoas, o Ferdi, Antônio Carlos, o Brito, o Ricardo, a Roseli, a Ana, a Thalita, a Ângela, a Vânia, a Suzete, o Edson Rosalino, nosso amigo, o Sandrão, Lúcia, a Vanessa, a Simone, a Marli, a Mari, a Juliana, a Roberta, a doutora Roberta. E esse seu tema foi maravilhoso. E uma coisa que eu queria deixar agora para o final, Chico falou assim, as nossas boas ações serão o nosso advogado em qualquer parte. Isso já está valendo tudo. Exatamente. Como vou deixar essa palavra com você. Poucos comentários, tem bastante comentários. É que o tema estava fluindo tanto, a gente estava vendo o Mário, e lembrando, né, como nós somos responsáveis pelo nosso destino, pela nossa vida. Também lembrar, quando o Mário fala do tempo, nunca é tarde para a gente recomeçar. É muito importante isso. Tem gente que fala, eu já estou com a idade avançada, não dá mais certo, não vai dar mais... Não, dá tempo. O tempo começa hoje, o teu futuro começa hoje. É no hoje. Não é no amanhã, não é no ontem. É no hoje. A gente se liga muito ao passado, se preocupa muito com o presente e esquece do hoje, de viver o hoje. O hoje é a construção do amanhã. Talvez o amanhã não venha. A gente não sabe o dia da nossa partida. Mas o nosso futuro começa no hoje. Nunca é tarde para a gente recomeçar, para a gente reconstruir, para a gente tentar um novo caminho. Seja ela uma pessoa... Não tem borracha para apagar o passado, mas tem lápis para escrever o próximo futuro. Exatamente. Eu vou ler alguns comentários. O Sandro me mandou aqui um comentário, eu já vou começar pelo dele, depois eu vou ler. A Fernanda também mandou bastante. Ele colocou, ó, o tempo de Deus é diferente do nosso, mas a justiça chega. Ah, ela chega mesma, a do passado. Isso. E certeza, pode aguardar, as provas e expiações não deixam de chegar. Dependendo de suas atitudes, de quem você prejudicou no passado, vai te achar, dependendo do que você fizer aqui. Suas atitudes são vigiadas dioturnamente. Foi o comentário do Sandro. A Fernanda também, que fez bastante participação aqui, pedi desculpa que não deu para a gente ler, mas agora a gente vai ver todas. A Fernanda é a Fer de Oliveira, é isso? A Fer de Oliveira. Ela fez Nossa, bastante... Fernanda, obrigado pela participação. Eu estava lendo sempre seus comentários aqui. Que ajudou a gente, é isso que a gente gosta, que as pessoas participam, porque é um bate-papo entre amigos aqui. Então ela colocou, as leis divinas são naturais e universais. Infelizmente, aí ela colocou outra observação. Infelizmente, igualaram Deus aos seres humanos. Deus é transformado em um homem que castiga, né? Aí tem mais aqui, tem mais comentário, vamos ver aqui. A Fer colocou, sim, sem esclarecimento existe controle. Do átomo ao arcanjo. Tem mais aqui. A Fer colocou, estão dentro de todos nós, a gente só precisa lembrar. Nossa responsabilidade, nossas escolhas, atitudes, pensamentos, nossa autonomia, né? Deixa eu ver o nome aqui dessa participante, Euna Bozola, ela colocou assim, deixa eu Ana ler. Bozola, Ana. Mário fala lindamente, fez um elogio aqui. É amiga, só... é amiga. Seja bem-vinda à live. Aí a Fernanda continua aqui, ó. Todas as nossas existências estão interligadas e são solidárias.
muito bem observado. A Marli colocou um grande abraço a todos. Deus abençoe. A Fer, justiça divina. O tribunal é a nossa própria consciência. Muito bem elaborado. Dr. Helder colocou, já que buscamos a moral, as leis humanas se igualam à divina. Foi naquela observação que você fez, Mário. Sim, falando. sim. Então, o Dr. Helder também colocou, já que buscamos a moral, as leis humanas se igualam à lei divina. Aí a Fer também, tudo é mutável e passível de renovação. Fernanda, novamente, semelhante atrai semelhante. Sintonia e conexão. É aquilo que a gente falou, né? Quem que atrai o obsessor? Somos nós que abrimos o campo, né? Aquele ditado que fala que os opostos se atraem é mentira, tá, gente? São os semelhantes que se atraem. O Dr. Helder também colocou, por isso, a triade espírita mostra a ciência como base ao entendimento fisiológico e avanço da ciência. Nos leva a uma evolução e que mudamos os entendimentos do ditames sociais. Parabéns, Dr. Helder, sempre participando com a gente aqui. A Marli colocou a compaixão também, tudo interligado a Fernanda. Vamos ver, a Marli colocou o que mais? Fernanda, a gente procura a cura. A doutora Roberta também entrou aqui. Estamos todos aprendendo, caminhando, tropeçando, levantando e reaprendendo. A Marli colocou, é bom o tempo todo, todo tempo Deus é bom, e é necessário que façamos a reforma íntima. Parabéns, a nossa amiga Marli. Perfeitamente, hoje estamos construindo nosso amanhã e podemos mudar sempre a rota. Nada está talhado em pedra. O bem e o mal são voluntários e facultativos. A Fernanda fazendo grande participação aqui. A Marli, tudo que fizemos hoje, com certeza vai refletir, seja bom ou ruim. A doutora Roberta também colocou uma participação aqui. E aqueles que nunca cometeram crime contra pessoas, mas têm uma alma tão sombria que chega a ser 1000 vezes pior. Verdade, doutora, muito bem observado. Podemos traçar nova rota, escolher outro caminho. Fernanda, todos nós, átomos ao arcanjo. O Rodrigo também, nosso amigo, meu parceiro, disse tudo, Botam. Só vamos responder por nossas atitudes. Vamos lá, tá acabando. Excelente tema, muito boa a sua explanação. Obrigado. Vamos ver se tem mais aqui. E ela colocou, gratidão, Mário, excelente reflexão. Bom, gente, as mensagens coloquei em ordem. Eduardo, quer falar alguma coisa? Nós já estamos com 9 e 8, Pena e Edu. Você vê, né, gente, como é que é, né? Essas 20, 23, 24, 25 pessoas participaram com a gente, dando as suas opiniões. Eu acabo e fico grato, né, desse papo de amigos, onde a gente já está chegando com essas reflexões, com esses aprendizados e conhecimentos, né? Os nossos convidados sempre abrilhantam a nossa live. Então, gente, eu queria agradecer de verdade a noite de hoje com o Mário. Fazia tempo que eu não via. E agradecer de coração. E o aprendizado de hoje foi a todos. Você vê, cada pessoa falando, abrindo o seu coração. Gente, essa é gratificante. Se a gente pudesse, nessa caminhada, ter mais pessoas com a gente, nesse aprendizado, nessa lição de vida, que hoje, Rômulo, que você falou, comece para todos nós hoje. Né? A gente possa começar hoje. E não deixar para amanhã, não. É hoje. Né? Aqui, várias pessoas que fizeram comentários, não são só espíritas, tem pessoas de várias religiões que participam com a gente, já é um bate-papo entre amigos. A gente, claro, começou com a divulgação da doutrina espírita, a gente traz, mas também a gente traz católicos, a gente traz evangélicos na nossa live. Tivemos na live passada a Terezinha, né, Pena? Evangélico, uma live maravilhosa também. Então, as pessoas, você vê, são de religiões diferentes, mas sempre com o mesmo pensamento, aquele da colheita, né? Quando a gente planta o amor quanto mais se multiplica, mais ele se espalha. Então, quanto mais a gente emanar amor, mais a gente colhe amor. Pena, suas considerações finais? Vou agradecer ao Mário, mas eu lembro de você da Casa do Jardim. Peguei uma palestra com você lá, assim, já estou lembrado. Que bom. Muito agradecido pela sua presença, suas reflexões foram sensacionais.
abrir um campo de imaginação, um leque de informação. Tudo é bem-vindo, tudo acrescenta, né, moralmente, espiritualmente para todos. Muito obrigado por você ter comparecido. Espero retornar em breve, dando até continuidade a esse assunto, se for o caso. Tá? Pena. Eu queria agradecer pela Só um oportunidade minutinho, Mário. também. Pois não. Ô, Mário, só um instantinho, só para deixar claro para você que uma vez que participa com a gente, já tem cadeira cativa aqui, então tem que voltar sempre. Eu sou do RH do grupo. Eu não então assinei nada, eu não assinei nada. Ele é professor de Obrigado, direito, Mário. Eduardo. Eu queria agradecer pela oportunidade e pedir desculpas se me alongo demais, porque o assunto é muito empolgante e assim, uma afirmação, um comentário leva a 1000 outras elucubrações e a gente ficaria até meia-noite conversando facilmente, né? Comentando, Rômulo, que você disse que nunca é tarde para começar, eu lembro de uma colocação de um ex-chefe meu, espírita também, e que ele sempre falou para mim o seguinte, que as pessoas estão tão ansiosas que elas não conseguem viver o presente. Se você está dirigindo do trajeto da sua casa para o seu trabalho, você está dirigindo, mas pensando o que você vai fazer quando você chegar lá, que atitude você vai tomar, que providência você vai tomar, não sei o quê. Você não consegue viver o presente, viver o agora. Se você está recebendo uma visita na sua casa, você está conversando com a visita, mas a sua mente já está lá. Nossa, preciso levantar, pegar o refrigerante, preciso... Entendeu? Assim, você está, a todo momento, você está sempre um passo à frente do que é o real, né? Do que é a verdade. E isso é muito triste para a humanidade, porque todos nós vivemos essa onda de ansiedade e que traz malefícios tremendos, né? Então, assim, nunca é tarde para recomeçar. Como eu sempre digo, inclusive na Casa do Jardim, as pessoas acham que a gente vai dormir pecador e acordar santo, né? Assim, e que a natureza não dá saltos. Então, assim, sempre é hora de recomeçar, de fazer diferente. E faça o pequenininho, não precisa uma atitude gigantesca, né? Faça o pequenininho, dia após dia, né? Assim, no decorrer de muitos dias, você vai ver que a sua mudança foi gigantesca. Mas você não precisa esperar o momento adequado, porque as pessoas às vezes vivem assim, né? Não, quando eu tiver a melhor condição, eu vou dar uma palestra. Quando eu tiver a melhor condição, eu vou ajudar os moradores de rua. Quando eu tiver uma melhor condição, e condição que eu digo não é financeira, é condição na minha cabeça, entendeu? Assim, então a gente fica esperando sempre a melhor condição. E a melhor condição é o agora, entendeu? Assim, né? Então, é o hoje, né? Então, assim, eu tô aqui nessa live com vocês, eu tô aqui nessa live, entendeu? Não importa o que está acontecendo ao meu redor, vocês devem ter ouvido meu cachorro latir, entendeu? Mas, assim, eu tô aqui, entendeu? Assim, e a gente tem que aprender, né, assim, a isso. Então, eu estou me dirigindo para o meu trabalho. Meu, olha, né, se você não estiver dirigindo, óbvio, né, na direção do carro, mas assim, olhe para o horizonte, veja o que seus olhos estão vendo, né, assim, porque a gente passa os olhos, mas não registra, né, porque a mente já está lá na frente, o que eu vou fazer lá na frente? Esse também é um tema fantástico para uma outra live, a ansiedade, entendeu? Assim, sabe? A síndrome da ansiedade, né? Assim, que é o mal da humanidade, o mal atual da humanidade, a ansiedade. Então, gente, olha, muito obrigado. Queria agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer a todos que nos acompanharam pela live, os comentários carinhosos de alguns amigos, outros que eu nem conheço, mas agradeço da mesma forma, né? Que os amigos esses são os mais verdadeiros, porque os amigos a gente duvida um pouquinho, né? Assim, porque tem o bem-querer. Mas agradeço de qualquer forma, né, os elogios e dizer para vocês que eu sempre digo, não nos esqueçamos que o ouvido mais próximo daquele que fala é o próprio orador, entendeu? É o do próprio orador, né? Então, assim, aqui ninguém está para ensinar, né? A gente está aqui para bater papo, né? Para evoluirmos juntos. E é só dialogando, é só raciocinando, né? Nós somos seres sociáveis por natureza, né? Por natureza. Então é só dialogando que a gente vai refletir
E é só na reflexão que a gente muda as nossas atitudes. E é só mudando as nossas atitudes que a gente acelera a nossa evolução e se livra dos perrengues pretéritos, né, que todos nós cometemos. Então, eu só queria agradecer, desejar a todos vocês, os principais participantes e todos que nos assistem, desejar uma noite de muita luz, de muita paz, né, que nós possamos seguir em diante na nossa jornada e sempre mudando, né, uma vírgulazinha de cada dia, mas mudando para melhor, tá bom? Nós que Muito obrigado. agradecemos, Mário. Eu vou ler os últimos comentários aqui do pessoal que colocou agradecimento. O Dr. Helder colocou: parabéns, assunto bem levantado e dando uma nova visão desse assunto de justiça divina e humana. Parabéns ao palestrante. A Marli colocou: gratidão, adorei essa live, mais uma vez aprendendo, mas é gratificante. A Marli colocou: parabéns, Dr. Helder deu boa noite. A Fer colocou: mas o Espiritismo, como ensinou Kardec, acolhe todas as religiões. A Maria colocou: gratidão, pessoal, até a próxima. Até, Maria, obrigado pela presença. Regina colocou: bom dia, né? Acho que é boa noite, maravilhoso, obrigado. A doutora Roberta colocou: só verdades, deu kkk. Ela colocou assim também: não bateu o meu recorde de 2 horas. O recorde da live aqui é da doutora, de 2 horas sempre. A Euna colocou: adorei esse assunto. O Rodrigo colocou: parabéns. A Euna também colocou: parabéns a todos. A Thalita colocou: síndrome de pensamentos acelerado. Todos vivemos no futuro. Né? É verdade, Thalita. A Fer colocou: perfeitamente. A Maria colocou: ansiedade, o mal do século. Aí entrou a doutora, a psicóloga, a doutora Roberta. Falei isso hoje em um atendimento. Não estamos no aqui e agora. Essa ansiedade é muito venenosa. A dona Gi, você conhece, Pena? A dona Gi colocou: parabéns, Deus, parabéns. A Fer: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Cada novo dia, uma nova oportunidade, uma nova página em branco. A doutora Roberto colocou: meu prato cheio. E a Thalita colocou: nós não estamos enxergando mais as coisas simples. Uma flor no caminho, uma borboleta voando, paisagens. Bem lembrado, bem comentado, né? É isso mesmo. A simplicidade. Né? Colocaram gratidão aqui, dando boa noite. Nosso amigo Edilson: não espere o amanhã para fazer o bem hoje. Uma roda de conversa, partilhando com conhecimento e pronto. Acabamos. Gostaria de agradecer, Mário, a essa participação sua, né? Deixa eu ler o último comentário aqui, viu, Mário? É muito importante. Foi o João Lucas. Ele estava assistindo comigo e adorou ver todos vocês. Então, o João Lucas tá mandando um abraço a todos. Obrigado, nosso amigo entrando aqui agora também, um abração para ele. Eu gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter feito todos esses esclarecimentos, colocado essas reflexões, né? São reflexões que a gente tem que levar no nosso dia a dia. É muito gratificante participar de uma live com um convidado assim como você, com os nossos amigos aqui trocando ideias, opiniões. Muito importante, pessoas de religiões diferentes, né? Então, mas sempre voltada para o amor, sempre voltada para a caridade. Então, como o Edu já disse, você já está convidado para uma próxima live. Fique à vontade. A live Papo de Amigos está estendida aqui para vocês. Eu vou agradecer, encerrar a live, claro, deixando uma boa noite a todos. Que o Mestre Jesus ilumine a todos e proteja. Que vocês tenham uma semana abençoada. E até terça-feira que vem, em mais uma live do Papo de Amigos. Gratidão, meus irmãos. Gratidão, meus amigos. Até a próxima semana. Boa noite, doutora. Boa noite, Marli. Boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau.